Professor, vamos falar o seguinte: o senhor, historiador, o senhor, político também, como história na resistência à ditadura. E agora, hoje, tem um assunto do dia que eu acho que é o assunto que a gente tem que começar essa conversa, que são esses acordos, a visita do Lula à China, os acordos que foram assinados, o encontro dele. O senhor não só participou da resistência ao regime militar, como o senhor foi militante do PCdoB e da AP, organizações políticas com simpatia, né, pelo regime na China. Eu queria que o senhor avaliasse. Como é que o senhor vê esse encontro? É realmente uma coisa para... Eu estou muito feliz. Eu acho que todos nós temos que estar felizes no encontro em que, promovido longe dos Estados Unidos, longe das pressões imperialistas, portanto, abre perspectivas que o Brasil, muito interessantes para o Brasil. Mas eu queria saber a sua opinião. Como é que o senhor está vendo? Como é que o senhor viu isso? Qual a importância que o senhor vê disso aí? O senhor que tem esse conhecimento de historiador, conhecimento político e tudo mais. Olha, é uma virada sensacional da presença brasileira no ambiente internacional, né? Nós estávamos na condição de pare até pouco tempo atrás, e de repente a figura do Lula se impondo, né? O país sentado aí, figurando nas grandes manchetes. O resultado dessa visita, por si só, já põe o Brasil na pauta mundial. Todos os jornais do mundo falaram disso. Agora, vamos aguardar para ver o teor mais objetivo dos acordos, né? O que pode sair. A expectativa é muito grande. Eu, particularmente, fico inquieto com sinais contraditórios em torno dessa visita, porque o presidente da República anuncia ao mundo a nossa posição em defesa da multilateralidade, né? Mostra autonomia relativamente ao nosso ao país hegemônico, aos Estados Unidos, mas teve um sinal muito inquietante essa semana, aliás, dois sinais inquietantes. O primeiro foi dado pelo comandante da Aeronáutica, ao anunciar que o Brasil estaria fazendo parte, através da Força Aérea Brasileira, do sistema de inteligência dos Estados Unidos em um nível extremamente comprometedor, né? O Brasil se posta como parceiro numa área de ultrassensibilidade, parceiro do Pentágono numa área de ultrassensibilidade. O segundo recado, ainda sobre o primeiro, isso não acontece com qualquer um, né? O Brasil vai contribuir para a inteligência dos Estados Unidos. É uma notícia tão importante que não sei por que não é dada por um ministro ou pelo próprio presidente da República, dado sua importância do ponto de vista do jogo, né, internacional, né, sua retumbância geopolítica. E outra foi essa entrevista do hoje integrante do Departamento de Estado em Washington e ex-ministro e ex-embaixador norte-americano no Brasil, tá? Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, na qual ele diz que o Brasil, eu senti isso como uma ameaça, né, que o principal, que o Brasil precisa é democracia, e em termos de democracia, quem tem a oferecer é os Estados Unidos, não é a China. Eu senti isso como uma ameaça, sabe, Paulo? Por quê? Nós sabemos o envolvimento dos Estados Unidos, em particular do presidente Biden, na construção da posse do Lula. Né? Vivemos sob ameaça e os Estados Unidos se postaram, francamente, contra qualquer
tentativa golpista. Eles seguraram, né? E agora vem o ex-embaixador com essa conversa. Essa conversa não cheira bem, essa conversa não pega bem, não é, sabe? O Lula, sabe, mostrando a abertura do Brasil, a defesa da bipolaridade, possibilidades, inclusive, para o conjunto sul-americano, né? Possibilidades de negociação fora do dólar, com outra moeda. Aí, de repente, vem e diz, olha, o que o Brasil tem, a preocupação do Brasil hoje, o problema do Brasil hoje é a democracia. E os Estados Unidos têm muito mais a contribuir nessa matéria do que a China. Eu fiquei cismado com isso. Marcelo, você que está aí, ficou cismado também. Eu acho importante isso que você está falando. Eu vou falar disso, mas eu quero saber a opinião do Marcelo. Marcelo, você ficou cismado aí? O que você viu aí? Não, eu estou querendo trazer um outro assunto para o professor. Será que eu posso? Fugir um pouco desse assunto internacional e trazer para o assunto interno. Mas então vamos falar agora um pouco do nacional, daí a gente já muda, porque a gente vai falar. Tá, então fala do internacional você, e eu depois venho com o nacional. Eu queria, justamente, eu acho muito importante essa observação do senhor, porque, vamos dizer assim, os Estados Unidos, ele certamente acusou o golpe. Certamente demonstra. Se ao mesmo tempo teve uma importância essa visita, essa reação americana em falar de democracia realmente toca num ponto delicado. Porque no Brasil, quem muito atrapalhou a democracia foram os americanos em 64. Em 68, quando apoiaram também o AI-5. Eles sustentaram vários movimentos antidemocráticos. Já ficou inquieto por isso, né? Não é porque eles são amigos da democracia, porque a história deles é o contrário, né? Olha, é porque as Forças Armadas brasileiras são umbilicalmente dependentes do fornecimento norte-americano. O Brasil tem acesso à tecnologia norte-americana e à tecnologia europeia, que é, por sua vez, atrelada à da OTAN, do Pentágono. Então, é um sinal inquietante no sentido de que os instrumentos de força do Estado brasileiro estão conectados com o poder hegemônico ainda, né? E nós estamos, digamos assim, abertos à negociação mais ampliada, inclusive com seus desafetos, né? Hoje, o Lula está na China, que é a principal desafiante dos Estados Unidos. Portanto, é uma situação complexa. Se nós nos lembrarmos, o Wilkes Barbosa, o ex-comandante da Marinha, quando Bolsonaro assumiu, ele foi uma espécie de encarregado para dizer, olha, o nosso lado é o Ocidente. Isso há 4 anos atrás. Agora, mal o Lula assume, chega o comandante da FAB e diz, confirma esse posicionamento. Nós passamos a integrar o sistema de inteligência dos Estados Unidos. O Brasil colabora, né, no monitoramento mundial, o maior sistema de inteligência satelital montado, né, isso, o sistema do qual dependem as decisões, o acompanhamento de tudo que se passa no mundo, e o Brasil entra como parceiro nesse grande lance, sabe? Acho que é como se o chefe de Estado estivesse numa direção e a Força Armada, os instrumentos do Estado, estivesse, sabe, indo em outra posição. Eu não sei como vai terminar isso, né? Eu sei que assim não pode continuar. São dois caminhos aí
francamente, é inquietante e eu não consigo... Acho que ninguém pode prever com o desdobramento disso. Vamos aguardar a chegada do Lula, o impacto dessa visita é um impacto fortíssimo, né? Temos que ver também as repercussões objetivas disso. Esses numerosos acordos, Paulo, eles têm que se desdobrar em projetos concretos. Há um deles que diz respeito a uma tecnologia chamada dual, né? Que é o satélite ultra aperfeiçoado, com grande grau de precisão, satélite de vigilância, e certamente inquieta muito os Estados Unidos, né? Na área também da comunicação, o Lula visitou, digamos, um grande perigo, a empresa que os Estados Unidos tomam a Huawei como grande perigo para a segurança norte-americana, né? É isso. Mas o Marcelo tinha uma questão também. Eu vou trazer para o senhor, professor, uma questão que nós vivenciamos essa semana. Uma das coisas que nós reclamamos muito, de 85 para cá, é a falta da tal justiça de transição que não puniu os militares envolvidos em golpes terroristas, em torturas, em desmandos e em abusos. E essa semana, pela primeira vez, nós vimos 81 militares do Exército, eram 89, 81 atenderam, terem que comparecer à Academia da Polícia Militar, Polícia Federal, para prestarem depoimentos sobre os atos que praticaram no dia 8 de janeiro. Isto é uma mudança de um cenário. Qual é o peso que isso tem na sua visão, ou isso passa batido? Isso é de uma relevância muito grande, Marcelo. Sabe? É uma coisa, talvez... isso faz tempo que não ocorre, né? Eu nunca vi ocorrer. O senhor viu alguma vez ocorrer? Eu não me lembro. Não sei se no Juscelino, no golpe do Juscelino, houve essa convocação de militares para depor, depois não me lembro. Não li isso. Marcelo, eu trabalho com prazos longos, né? Então, a primeira vez que você mencionou aí, me veio a lembrança, foi o governo Floriano, né? O próprio... Sabe? Então, tem episódios, se nós formos atrás, tem episódios de militares sendo inquiridos em diversas... Agora, não dá para comparar essa situação de hoje com tudo que vivemos no passado. Eu acho que é um negócio extraordinário. Agora, eu me pergunto, né, e lanço a todos a pergunta, daria para evitar? Não daria. Se não fossem prestar conta, né, desse motim, desse atentado aí à democracia ocorrido dia 8 de janeiro, seria a desmoralização total da justiça. Seria total desmoralização da justiça. Então, foi armado isso. A meu ver, se nós formos pegar assim, botar no preto e no branco, nós vamos, em primeiro lugar, descobrir o seguinte, que a cadeia de comando não foi questionada e ela estava toda implicada, né? Estava toda implicada. Mas o senhor teve 3 generais da ativa indo lá depois também, né? De certa forma... né? Me chamou a atenção, mas antes, continuando aqui, olha, veja, foram 3 generais, o principal foi o comandante do Planalto, na época, o general Dutra, né? Isso foi uma coisa pesada, não é todo dia que isso ocorre, né? Agora, repetindo a minha questão, daria para ser diferente? A pessoa, se não fosse
seria a desmoralização da justiça. Mas o que fez o general Dutra, e que repercutiu na Folha de São Paulo, não sei se repercutiu em outros veículos, ele simplesmente pôs a culpa no Lula. O Exército já tem a sua defesa jurídica armada. Teria havido um acordo do Lula para que os golpistas acampados em frente ao quartel, ao Forte Apache, não fossem retirados como de direito naquelas circunstâncias. Ou seja, deram margem a que escapassem. E isso, segundo o general, autorizado por Lula, ou acordado por Lula. Imagino que Lula, naquela situação de altíssima temperatura, né, alguém lá do outro lado da linha dizendo que pode haver uma mortandade, o Lula tenha dito, não, esse vamos alguém evitar. Foi o Dutra. Esse alguém foi o próprio Dutra. O próprio Dutra. O Dutra alegou isso para o Ricardo Capelli, verbalmente, frente a frente, quando estavam conversando ali naquela catedral militar em frente ao setor militar urbano, tem um nome, Nossa Senhora, Igreja Nossa Senhora de alguma coisa que eu não me lembro agora. E aí o Capelli até perguntou assim, mas por que você está falando que pode ter mortandade? Ele falou banho de sangue. Por que ele está falando banho de sangue? Estão armados lá dentro? Como é que... Aí o Dutra ligou para o general Gonçalves Dias, falando, olha, se for tirar agora, prender agora, vai haver corre-corre, vai haver isso, vai haver pisoteamento. Aí o G. Dias passou para o Lula. O Lula queria que prendesse. E, diante desse argumento do Dutra, o Lula concordou que ficassem até amanhã, o amanhecer, e pediu que cercassem. Não cercaram. Certamente muitos fugiram. Aí é uma dúvida que fica. Agora, ainda que o senhor diga que essa vai ser a defesa do Exército, de que o presidente acabou autorizando nessa negociação à noite, e eu acredito que quando o Lula... Lembremos, o palácio estava todo quebrado. Quando o Lula recebeu essa ligação, ele não estava em casa, no conforto do lar, nem no gabinete dele. Ele estava ou num palácio quebrado ou já visitando o Supremo Tribunal Federal quebrado na porta do Supremo com a Rosa Weber. Aliás, ele estava na porta do Supremo porque o ministro Barroso, que estava do lado, questionou a ele: por que não prender agora, presidente? Por que deixar para prender amanhã? E ele alegou: pode haver tumulto, pode haver, ficar pior a situação. Mas, se o senhor estava falando que essa é a defesa do Exército, o Exército não explica por que não tirou o acampamento de lá antes. Por que não deixou a PM entrar e tirar o acampamento de lá? Por que eles alimentaram esses acampamentos no Brasil inteiro? Volto a palavra para o senhor, desculpe eu ter interrompido para dar essas pontuações. Só para lembrar, quem dispersou um acampamento de maneira corajosa e gloriosa foi a torcida do Corinthians, que em São Paulo foi para cima de um acampamento que tinha e mandou eles correr. Botou o povo, sabe, corintiano. Em homenagem, eu entrevistei já o chefe dessa torcida, que é um sujeito que, além de corintiano, eu não sou corintiano, mas é um corintiano que, além de tudo, tem consciência política muito clara. Foram eles que tiraram. Dá para acreditar? Dá para acreditar. Temos PMs. Não, quem foi tirar foi a torcida organizada do Corinthians. Olha que coisa genial. Por favor, professor, continua, porque está indo mesmo. A culpa vai ser do Lula, pelo visto, né? Daqui a pouco o Lula vai ter que... não pode fazer nada, porque a culpa foi ele que mandou, né? Vai ser isso que vai começar... Olha, me parece assim que um confronto dessa natureza, ou seja, fazer o militar cumprir a lei, enquadrar o militar, é uma coisa que só pode ocorrer diante de uma grande pressão de massa. Sabe? Nós temos o nosso histórico, Marcelo e Paulo.
é de contemporização. Vocês sabem disso tanto quanto eu. Né? É de contemporização. O que nós temos objetivamente? Nós temos um conjunto muito vasto, incluindo mais de 1 milhão de pessoas envolvidas no esquema militar, chamada tal família militar. Segundo o Santos Cruz, seriam 2 milhões de ativistas para levar Bolsonaro ao governo. Isso aí é uma absoluta ilegalidade. Ao longo de 4 anos, nós tivemos uma ilegalidade em cima de outra. Ô, Marcelo, se esses homens fossem prestar contas de tudo que fizeram, a partir, inclusive, do próprio Pazuello, né? Aí imagine que a justiça ia ter muito trabalho, a polícia ia ter muito trabalho, os tribunais, né, teriam muito trabalho. No caso específico do dia 8, quem foi, digamos assim, a madrinha daquele acampamento? Está lembrado, Marcelo? A esposa a madrinha foi a esposa do quem general. foi lá em pessoa estimular o evento, o maior ícone do Exército Brasileiro, o general Vilas Boas. A esposa dele, né? E ele no carro, ele não desceu porque não se move. Mas ele estava no carro, ele não pôde descer. Ele foi até lá, mesmo em péssimas, em precaríssimas condições de saúde, ele foi até lá estimular. A mulher saiu do carro e avisou: olha quem está aqui. Esse foi um estímulo que foi generalizado para os eventos do Brasil todo. Imaginemos em que condições o general Vilas Boas e tantos outros, que discursaram, inclusive, nos quartéis. Imagine essa somatória de autoridades militares prestando esclarecimento da justiça hoje. É uma coisa difícil. Sorte que eu vejo como um grande acontecimento, mas a sociedade brasileira, me parece, deve relativizar um pouco o impacto disso, porque, para levar a sério uma investigação, nós teríamos um volume muito maior de oficiais de 4 estrelas, de todas as estrelas, prestando conta nesse momento. A tendência do presidente é uma tendência de apaziguamento, sabe? Mas tem certos apaziguamentos que não podem ocorrer à revelia da lei. Essa experiência já vista no passado, sabe, não funciona, não funcionou. Quantos deixaram de prestar conta, né, do vandalismo, das agressões à dignidade humana ao longo da ditadura militar? Né? Quantos ficaram isentos? Uma lista pequena. Nós sabemos que toda a cadeia de comando, a partir do presidente da República, do general Gás, do general Figueiredo, general Médici, estavam comprometidos, com as mãos sujas de sangue. E, no final, quem foi punido? Né? Então, hoje, esse fenômeno aí da extrema-direita é o conjunto das Forças Armadas que está comprometido. Me parece o seguinte, que nós precisamos de uma reforma militar. Todo o meu esforço, ultimamente, tem sido em pensar uma reforma militar. Todo mundo fala em reforma no Brasil. Reforma de todo tipo. Né? Eu fui criado ouvindo falar em reforma agrária. Hoje se fala em reforma tributária, em reforma do judiciário, se fala em reforma política, não se fala em reforma militar. Acho que a sociedade brasileira
precisa colocar isso em pauta, né? Porque não se resolve, meus caros, esse problema simplesmente punindo a um e a outro. Me parece que é uma nova concepção de defesa nacional e, paralelamente, e em consequência, uma reforma militar para que nós tenhamos a democracia garantida. Não só a democracia, a própria defesa nacional, né, possa ser garantida. Esses são assuntos, pessoal, que não entram no noticiário, né? Não entram nas discussões, nos debates. É como se a sociedade não tivesse muito a ver com isso. Mas, por exemplo, temáticas tais como a obrigatoriedade do serviço militar, o tamanho das tropas, a prevalência da tropa terrestre sobre o poder aeronaval, a pertinência ou não de se manter a justiça militar superior, tribunal militar, a pertinência ou não de continuarmos mantendo esses escritórios em Washington e escritórios militares em Washington e na Europa, montados desde a Segunda Guerra Mundial. Tem cabimento isso? Sabe? De todos os negócios, os pagamentos externos das Forças Armadas, que são dependentes de material bélico, ser feito através de Washington. Olha, isso me parece humilhação demais para a dignidade nacional brasileira. Então, há diversos aspectos que não são pautados, que não estão presentes na imprensa, mas uma correção de rumos na relação civil-militar no Brasil precisa discutir a reforma militar, que é a temática que me concentra minhas atenções já faz um tempinho. Aí, nós estamos chegando assim nos finais do programa, não é, Sara? E aí, então, o seguinte, quais seriam os passos para se avançar nisso? Porque eu creio que todos concordamos que do jeito que está não pode ficar. É uma frase conhecida, é um chavão, mas todos nós sabemos, tivemos essas experiências, várias tentativas, temos esse episódio que ainda está nebuloso, mas está ficando claro o que acontece. Quais os primeiros passos? Professor, quais os passos para a gente começar isso aí? Quais seriam? A reforma militar, eu acho que discutir a defesa nacional, porque os instrumentos, as Forças Armadas, devem ser organizadas em função de uma concepção de defesa nacional. E essa defesa nacional, essa que está estabelecida aí nos documentos, ela não defende, nós não temos capacidade de reagir a quem pode efetivamente nos agredir. Nós não temos defesa cibernética, nós não podemos negar o uso do mar, do terreno, do território e o uso do ar. Nós não temos capacidade espacial. Nós precisamos de redefinir a defesa nacional brasileira e, a partir daí, conforme as orientações da chefia de Estado, as Forças Armadas precisam ser reformadas. Nós temos mais generais, vejam bem, nós temos mais generais do que tem os Estados Unidos, que vivem em guerra o tempo todo. A nossa tropa é grande demais, as despesas são insuportáveis. Todo o dinheiro da defesa está indo para pagamento de pessoal. Eles sempre reclamando de mais dinheiro, mas o que sobra para investimentos em tecnologia é uma coisa muito pequena. E, além do que, esses contratos não garantem a autonomia nacional, porque tem muita tecnologia embutida. Eu digo, nós precisamos de uma nova concepção de defesa nacional,
aí tem mil implicações, não é fácil, é uma coisa muito complicada, mexe em Constituição, não apenas no artigo 142, mas em muitos, mexe em outras instituições também. Precisamos de uma nova defesa nacional e, a partir dessa defesa, dessa concepção de defesa, nós precisamos de uma reforma dos organismos militares, de sorte a que eles atendam minimamente à Constituição. Porque se nós formos, né, o Paulo está conhecendo o trabalho que eu desenvolvo no momento, né, ele está lendo, né, nós sabemos que são múltiplas as iniciativas necessárias. Inclusive, Marcelo, iniciativas que digam respeito aos conceitos. O conceito próprio de defesa nacional precisa ser discutido, assim como de segurança pública, né? De inimigo interno, né? De poder militar efetivo, tudo isso precisa ser pautado pela sociedade brasileira para que a gente tenha uma força armada que não desassossegue, antes que tranquilize, né? Nos tranquilize, não apenas no que diz respeito à agressão externa, mas nos tranquilize na nossa vida democrática. Né? É isso. É isso, Paulo. Paulo e Marcelo, a gente tem mais 10 minutos, tá? Mas eu queria, sobre os superchats que mandaram na última vez que o professor esteve aqui, alguns são muito fora de tópico, porque o professor não é especialista em militar no sentido do combate, né? É de outra forma. Mas tem uma pergunta que, se o senhor não quiser responder, achar que não cabe, tudo bem. É uma pergunta do Carlos... Cadê? Carlos Carvalho. Ele fala assim... o Lula, segundo a Globo, o Lula não pode se envolver na questão da guerra Rússia e Ucrânia, nem lutar pela paz. Eu gostaria de saber como é que o professor Manuel Domingos analisa esse fato. E aí, professor, eu vou aproveitar para ler aqui mensagens que chegaram agora. O Edilson fala assim, fora da lei é bandido, e como tal deve ser tratado, militar ou civil. O Pedro Antônio Cândido, ele está falando aqui que o jato multimissão C390 Millennium da Embraer recebeu, dia 3 de abril, o certificado de capacidade operacional completa. E é assim que tem que ser a nova FAB. E aí tem outras mensagens aqui sobre a Dilma, e tem uma mensagem específica aqui para o Marcelo. Marcelo, deixa eu ver aqui, uma pessoa que mandou parabéns, Sebastião, ele fala assim, parabéns ao Marcelo Auler pelo brilhante trabalho no caso de Malucelli. Precisamos de muitos corajosos Marcelos para combater essa quadrilha. É isso. Eu só queria lembrar, Paulo, que alguns telenautas falaram aí que antes da torcida do Corinthians foi a torcida do Galo em Minas Gerais. Galo, isso. E que botou para... Sabia! Aquela coisa... Eu sou paulistano, não sou corintiano. Fiquei tão emocionado e não sabia. Parabéns para o Galo. Vamos entrevistar a liderança da Galoucura. Merece sim. É cidadania no estrito senso. Faz futebol e luta pela democracia. Isso é o máximo. Parabéns, Galoucura. Eu não sabia. Não sabia. Desculpa a ignorância. Desculpa. E antes de passar a palavra para o professor, eu vou só insistir numa coisa, professor. Ao que parece, desta vez, até pela posição do Supremo Tribunal, ou seja, entenda-se, Alexandre de Moraes, de ter retirado isso tudo do Tribunal Militar, ao que parece, dessa vez, os militares, independentemente de patente, terão que responder ao judiciário pelo que fizeram ou deixaram de fazer no dia 8. Isso não lhe parece que vai acontecer? Eu só acho que não vai à frente essa promessa de não ter anistia? Olha, eu acho que a tendência é uma satisfação, dá uma satisfação. Não acredito que, como eu falei no início, Marcelo, que toda a cadeia de comando preste contas. Isso seria, eu acho que já foi um avanço extraordinário. Agora, veja, as irregularidades
que levaram ao dia 8. O dia 8 não foi só o dia 8, teve preparo, né? Sim. Teve o acampamento. Seriam implicar toda a corporação, as corporações, isso é inimaginável. Alguém falou aí do superchat, do lugar de bandida da cadeia, e aqui não se trata exatamente disso. Foram cometidos crimes, né? Não se trata de bandidos, mas de crime político, efetivamente. De crime político, de ilegalidades. São um grande número de ilegalidades tomou conta do Brasil desde 2014. O próprio comandante, hoje, do Exército, né, perpetrou ilegalidade em 2014. General Tomás deu abertura para a AMAN, quando estava na AMAN, né, deu abertura para a campanha, no início da campanha presidencial de Bolsonaro. Então, a coisa é bem mais complicada. Por isso que eu acredito que a saída seria a chefia de Estado estabelecer uma concepção, formular uma defesa nacional e na qual todas as forças estejam enquadradas, dedicadas a cumprir a missão precípua, que é defender o Brasil de agressão externa. Então, acho que a saída é por aí. Não estou defendendo aqui liberdade de contraventor, não. Não se trata disso. Mas eu colocar um pouco os pés no chão. Eu acho que o Exército não topará, e nem o próprio presidente Lula topará, processar judicialmente o maior ícone do Exército, que é o general Vilas Boas. Ele é responsável por isso. Nós sabemos. Está aí, né? Agora, é tal coisa. Quem é que vai prender o general Vilas Boas? Quem é que vai... Sabe? Processar. Um homem que está, inclusive... Vamos botar os pés no chão. Eu acho que a melhor saída é estabelecer uma conferência nacional de defesa, tal como é feita para a saúde, para a segurança, para isso, para aquilo. Uma redefinição da defesa nacional e o enquadramento das Forças Armadas nessa concepção de defesa. Essa é a saída que eu vejo. Agora, para isso, há que haver também um forte apoio, né? Um forte apoio da sociedade, inclusive da parcela mais capaz de formar opinião, né? É assim que eu vejo as coisas. Concordo, professor, concordo. Acho que está, assim, tem um debate e está tocando no ponto que é o seguinte: o que fazer com as Forças Armadas que ninguém controla? O que fazer? Vamos manter... Esse autogoverno, isso não pode. Isso não pode. Vamos continuar mantendo programas estratégicos que nos levam à dependência tecnológica? Vamos continuar mantendo o serviço militar obrigatório, né, que subordina praticamente toda a sociedade? Vamos continuar deixando a mulher alijada da cadeia de comando das Forças Armadas? Vamos continuar admitindo a homofobia nas Forças Armadas? Vamos continuar mandando dinheiro para o grande complexo internacional, complexo militar industrial internacional, no lugar de desenvolvermos uma indústria própria? Enfim, são muitas as questões em pauta e que precisam ser levadas à frente, né, para a consciência democrática. Bom, eu espero que todos possam refletir com essa sua entrevista.
acho muito boa. Ninguém está aqui para dar respostas prontas e acabadas, mas você coloca um ponto que eu acho muito importante e que os brasileiros precisam refletir. Porque a toda hora aparece uma crise, tem uma questão militar, e fica... Não, é o seguinte, debater democraticamente, fazer simpósios, fazer isso aqui, abrir o debate para a sociedade, não deixar isso fechado. Eu acho que é necessário e indispensável. Caso contrário, aquele que é o povo, que é o eleitor, continua sendo alijado. E aqueles que têm, né, estão ali dentro, continuam mandando e só pegando o dinheiro público. Eu poderia resumir, talvez, a minha posição o seguinte: a gente tem dedicado muito tempo ao debate sobre o que se passou, né? O que ocorreu, e precisamos dedicar mais tempo ao como pode ser, ao que pode ser construído, sabe? Quem sabe seja por aí o caminho para nós garantirmos uma força armada que tranquilize a democracia brasileira, que assegure a soberania e que tranquilize a democracia brasileira. Olhar para frente. Mas só lembrando, professor, não é esquecer o passado, não. Né? Olhar para frente, se lembrando de tudo que aconteceu. Né? A partir disso. Essa observação do Paulo, ela é a voz do povo, né, Paulo? Sem anistia. Ontem a gente recebeu o coronel Marcelo Pimentel aqui, professor, e aí ele falou do perigo de você não punir os militares envolvidos no 8 de janeiro, porque isso pode se repetir. Né? Na verdade, eles abriram um caminho muito simples. Paulo, Marcelo e professor, eu vou me despedir de vocês, mas se vocês quiserem se manifestar agora, fiquem à vontade. Tá? Não, eu vou precisar sair também. Eu vou precisar sair. Eu gostei muito da conversa com o professor, como sempre, esclarecedora. Mas eu estou um pouco mais confiante que o senhor de que alguma coisa vai acontecer diferente. Aliás, como a banda chinesa tocou hoje, um novo tempo está aparecendo. Eu estou acreditando. Tá, eu também estou acreditando, mas eu faço os meus questionamentos, né? Não tenho assim... É preciso agir para que o tempo ajudar. Senão o tempo sozinho não traz todas as novidades que nós precisamos. Isso é meu ponto de vista. Acho que realmente fazer esse debate aí é essencial. Pois eu também me despeço de vocês aqui agora. Foi mais um prazer, mais uma vez, um prazer reencontrá-los. Muito bem. Um grande abraço a todos. Professor. Tchau, tchau.